Começa aqui o podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição de agosto, especial Exportações Brasileiras de Celulose e Papel, questões de mercado relativas à Europa e Estados Unidos. Tema este que foi colocado sob o olhar atento do nosso colunista Márcio Funchal, que assina os artigos sobre estratégia e gestão na revista O Papel, para trazer à luz alguns apontamentos importantes que vêm gerando incerteza sobre o futuro das vendas a esses mercados externos. Seja muito bem-vindo, Márcio, ao nosso programa. Iniciamos pedindo a você uma breve análise sobre as produções e consumos de celulose e papel e seus mercados externos. Olá, Patrícia. Olá a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação estar novamente aqui. A coluna desse mês, a gente aborda o mercado de celulose e papel dentro desse contexto conturbado da economia mundial. Especificamente para esse setor, né, produção de celulose e fabricação de papel, a gente no Brasil está posicionado fora do eixo comercial padrão. Então veja só, na questão da produção de celulose, 82% da produção, da capacidade de produção atual, fica no hemisfério norte. No papel, esse número é ainda mais concentrado, 95% da capacidade de produção mundial está no hemisfério norte. Então o Brasil é quase como um patinho feio, né? Ele está fora da curva normal de onde se localizam os principais produtores mundiais. Mas isso é na questão da produção e no consumo. É a mesma coisa. Então, o hemisfério norte é o grande concentrador de produtores mundiais e também de consumidores. Então, o Brasil tem crescido na participação tanto da produção quanto do consumo mundial, mas nós estamos fora da linha normal do comércio. Ok? Então, esse é o nossa grande vitrine. Nós somos competentes internamente na nossa capacidade de produção, mas nós não estamos no eixo comercial mais favorável, que é concentrado no hemisfério norte. Bom, e quem são então os grandes parceiros? Quem são os grandes players mundiais desses dois segmentos, celulose e papel? Então, a gente vai ter Estados Unidos, a Europa e China. Estados Unidos e Europa como grandes consumidores de produtos acabados, principalmente segmento de papel. Celulose é um insumo para produção de outros elementos, principalmente toda a gama de papéis, embalagens e produtos de higiene, o que você quiser, né? Tecidos e assim por diante. Então a China, ela não é o nosso, digamos assim, parceiro comercial preferido, porque na verdade ela se caracteriza como sendo um concorrente nosso, né? Apesar dela ser o nosso principal comprador de celulose, ela vai comprar esse produto para fabricar papel e revender esse papel para os nossos mesmos clientes, Europa e Estados Unidos. Então, a gente tem assim como linha geral para esse segmento total, né, celulose e papel, com os grandes consumidores finais desses produtos são o mercado americano e o mercado europeu. Nesse sentido, então, o mercado americano muito maior para o nosso tipo de produto, né, muito mais relevante do que o próprio mercado europeu. E, Márcio, continuando ainda neste contexto dos mercados europeu e norte-americano, quais seriam neste momento, como você destacou em seu artigo, os grandes fantasmas que assombram os nossos fabricantes? Mas então, o que que a coluna traz como esses fantasmas, como você acabou comentando, né? A Europa, ela já vem imputando uma série de dominâncias de documentos, de registros para que você consiga fazer negócios dentro do bloco. Começando agora em janeiro de 2026 para as grandes empresas e junho de 26 para as micro e pequenas, será obrigatório você apresentar toda uma cadeia de custódia, uma cadeia de documentação para provar que os produtos que foram produzidos com o uso da terra, no caso celulose e papel, estão inclusos nesse rol de produtos, demonstrar que eles não são fruto de desmatamento. Então, existe uma legislação robusta da comunidade europeia para que você estabeleça uma cadeia de custódia rastreável e racionalmente documentada que comprove que esses produtos, então, não estão pressionando o desmatamento nos seus países de origem.
Pelo lado do mercado americano, o que nós temos agora bastante noticiado é a questão da imposição de tarifas comerciais, então tarifas adicionais à importação de produtos fabricados em diversos países. Então não é só o Brasil que está nesse aspecto, né? O próprio Brasil também imputou uma série de tarifas ao longo do tempo para importação, até mesmo bloqueio de importação de alguns produtos em mercados, né? Mas hoje a gente tem uma dinâmica global de proteção das suas indústrias locais de todos os países. Então, assim como os Estados Unidos têm imposto tarifas adicionais para as importações nascidas no Brasil, também tem imposto esses mesmos bloqueios, as mesmas limitações para diversos de seus parceiros. Então, os nossos grandes dois destinos principais do segmento celulose e papel, exceto China, estão sobre essas pressões. No mercado europeu é documental, e isso é um gasto de energia gigantesco das empresas para se preparar para essa nova dinâmica. Não se sabe exatamente como isso vai funcionar, tem a legislação toda detalhando tudo que tem que ser feito, mas na prática nós ainda não sabemos como que vai ser o procedimento diário desse trâmite burocrático. E na questão dos Estados Unidos, a gente já tem os reflexos hoje com a imposição de tarifas que hoje somam 50% de adição ao preço original, como uma resposta para envio de produtos aos Estados Unidos. Pois então, Patrícia, nesta questão específica das tarifas, o que a política de Estado atual americana impôs? Uma adição de uma tarifa adicional de 50%. Isto foi promulgado em 30 de julho de 25 e já está em adoção desde o início desse mês de agosto. Ela já tinha sido implementada uma tarifa adicional a partir de abril de 2025 de 10% e esta nova medida adicionou outros 40%. O governo americano utiliza uma padronização de nomenclatura para o comércio de produtos que envolve em torno de 17 mil categorias. O Brasil adota uma outra classificação de mercadorias que envolve 10 mil produtos. Então, o primeiro passo que precisa ser feito nas empresas é uma adequação daquele código de produto que o americano disse que está isento ou está presente na tarifa e adequar este mesmo código para a nossa realidade comercial. Nesta mesma última imposição de tarifas de 30 de julho, o governo americano elegeu quase 800 produtos que estão isentos desta tarifa adicional de 50%. Uma parte do setor de celulose e de papel foi agraciada nesta lista de exceções. São itens que, por pressão interna das indústrias americanas, ficaram de fora, já que o mercado americano internamente não tem capacidade de produzi-los. Precisa trazer esses produtos produzidos de outros países. Então, na celulose, o que ficou isento dessa tarifa adicional foram todos os produtos feitos por base química. Então, pasta química, para aqui no Brasil, feito principalmente com celulose de eucalipto, não serão impactadas por esta tarifa adicional de 50%. O que ficou de fora, então, que permanece na adição da tarifa? Pasta mecânica, que aqui no Brasil é feita com o Pinus. A gente não é importante o mercado americano para a exportação de celulose de pinos. A gente praticamente consome tudo aqui dentro das nossas indústrias de papel. Mas mesmo assim é um mercado que desde 2021, acabou somando quase 15 milhões de dólares. Não é de se jogar fora, mas também não se compara com o volume das exportações brasileiras de celulose de eucalipto. Então, digamos assim, no resumo muito sintético e resumido, né? Brincando com as palavras, mas na questão da celulose, o Brasil foi salvo, entre aspas, desta limitação de exportações para os Estados Unidos.
Agora, o problema está no segmento de papel, porque todos os itens listados nesta normativa consideram itens que são chamados de outros, ou seja, são grupos de produtos não listados anteriormente na lista das classificações de produtos e subprodutos. Então, o que ficou salvo da tarifa adicional são as exceções de determinados grupos de papéis e seus produtos, né? Então, praticamente, se a gente for fazendo uma analogia bem resumida, praticamente todo produto do segmento de papel está incluso na tarifa adicional de 50%. E é um impacto bastante significativo aí para a nossa indústria local, que vai ter, então, que fazer uma estratégia comercial para continuar abordando esse mercado e tendo as perspectivas de buscar outras possibilidades para esse possível fechamento de algumas negociações comerciais. E para fechar o nosso bate-papo, Márcio, eu te pergunto: já é possível observar quais serão os caminhos para se manter a competitividade do Brasil no mercado externo diante dos impactos dessas questões documental e de tarifas? E mais, já se visualiza o que poderá haver com os investimentos do setor em andamento no Brasil? Bom, Patrícia, sobre este tema especificamente, ainda é cedo para a gente poder avaliar o grau de dano que essas medidas vão causar para a nossa economia local, para o segmento de celulose e de papel. Por que isto? Porque não é somente o Brasil que foi afetado por essas tarifas adicionais. Vários outros parceiros importantes desses dois segmentos também sofreram os adicionais de tarifas. A diferença é que o Brasil é um dos poucos países que ainda não sentou para negociar com o governo americano. Todos os outros países importantes, significativos comercialmente, já fizeram seus negócios, inclusive a própria China, que foi um dos países que lá alguns meses atrás estavam com tarifas de mais de 150%. Só que então esses líderes mundiais já sentaram com o governo americano e chegaram num acordo. Libera alguma parte dos seus produtos, permite que então alguma forma de tarifação seja feita, mas, ou seja, chegaram num consenso para que os negócios continuem acontecendo. O Brasil não demonstra nenhuma iniciativa até o momento de fechar um ciclo de negociação comercial com o Estado americano. Então, de fato, o que nós temos hoje são 3 cenários para cada produto enviado do Brasil aos Estados Unidos. Uma possibilidade é, se esse produto não tem substituição rápida e imediata em solo americano, o importador americano vai absorver este custo adicional e o exportador brasileiro vai manter o seu preço corrente. Então ele não vai perder mercado porque este produto é insubstituível. É o conceito da elasticidade, né? Por outro lado, se este produto é facilmente substituível por um concorrente ou por um produto substituto, este exportador brasileiro vai perder sua posição comercial, porque o preço ficou mais caro para colocar esse mesmo produto nos Estados Unidos, só que o concorrente de outro país vai chegar lá com um preço mais competitivo, porque ele está com uma tarifa menor ou não teve tarifa. Então, neste caso, o consumidor industrial americano não vai pagar a tarifa, não vai pagar um preço mais caro, simplesmente porque ele troca o produto brasileiro por um outro importado. E a terceira situação é uma situação intermediária, onde você tem algum grau de substituição, mas não plena, até pela quantidade, pelo volume que você já tem de negócios anteriores com este produtor brasileiro. Então, uma terceira alternativa é que haja um fracionamento deste custo adicional. A indústria brasileira opta por baixar o seu preço de venda, reduzindo assim a sua margem, e o importador industrial americano também aceita
digamos assim, reduzir a sua margem pagando um adicional de preço para esse produto. É como se a gente tivesse, vamos dividir a conta, uma parte fica para mim, uma parte fica para você e a gente continua negociando, entendeu? Então são essas 3 situações imediatas que podem acontecer. Como que vai ser a dinâmica de cada mercado, cada segmento específico de produto colocado lá nos Estados Unidos, é que ainda não se tem claro, porque essa dinâmica de negociações entre países estão acontecendo e vão continuar acontecendo, inclusive no começo do próximo ano. Então, agora depende um pouco do apetite comercial das empresas de estarem visitando seus clientes compradores para, numa situação de estratégia de curto prazo e de médio prazo, estabelecerem novas dinâmicas comerciais, porque o mercado está em permanente mudança. Então, hoje a gente não tem capacidade de determinar nenhum futuro concreto para este segmento comercial. O importante é que as empresas tenham capacidade de estar ativamente prontas para esta nova dinâmica comercial que varia dia a dia. Todo dia tem um enxame de novas notícias, mundo afora, dessas questões comerciais, e é importante que as empresas tenham a habilidade de achar as oportunidades dentro desse maremoto, né? Mas, só para finalizar, né, Patrícia, aparentemente isso não é tudo, né? A gente ainda continua com o terremoto, o tsunami vindo em larga escala. Tanto que a nossa próxima coluna, no mês de setembro, vai abordar novamente esse tema, porque nós temos desdobramentos que são ainda mais traumáticos para a indústria brasileira, envolvendo a negociação e daí pela proposta do governo americano do nosso protecionismo local, das práticas, segundo eles, né, práticas ilegais de comércio, e que daí bloqueiam, então, a capacidade da indústria americana vender de maneira competitiva aqui em solo brasileiro. Então, está previsto para essa dinâmica de negociações comerciais agora na virada do mês, e a gente deve ter novos desdobramentos e por todos os indicadores disponíveis até agora, a situação vai ficar muito pior em termos de prática de negociação comercial Estados Unidos e Brasil. Okay? Então, eu recomendo a todos que vão lá no site da Revista Papel, leiam integralmente a revista, podem nas redes sociais, ali no Instagram também, a revista publica esses materiais, podem acrescentar os comentários, positivos ou negativos da análise. É importante que nesse momento a gente consiga reformular as análises e ter o maior volume de informação possível sobre o tema. É isso. Muito obrigado, um forte abraço e fiquem bem. Muito obrigada, Márcio, por essa entrevista especial exclusiva ao podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição extraordinária de agosto de 2025, e convidamos os nossos ouvintes a acessar o papeldigital.org.br e ler na íntegra a coluna Estratégia e Gestão assinada pelo Márcio Funchal, da Márcio Funchal Consultoria, ou a ler esta e outras colunas dos nossos especialistas pelo portal de notícias da ABTCP, newspulpaper.com. Um forte abraço a todas, todos e todas e até o nosso próximo programa.